Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, né, sobre as variáveis aleatórias discretas e contínuas, agora a gente vai falar especificamente das variáveis aleatórias contínuas, que são aquelas, né, conforme eu mencionei no vídeo anterior, é, que tem infinitas possibilidades dentro de um determinado intervalo, né, de dois valores, tá? Então, a gente normalmente vai representar essas variáveis através de números reais, tá? Então, por exemplo, né, variação de temperatura, área, volume, né, tudo isso a gente vai medir através de variáveis contínuas. Né? Lembrando que se a gente tiver, por exemplo, né, entre 1 centímetro e 2 centímetros, a gente tem infinitas possibilidades dentro desse intervalo. Tá? É claro que tudo isso depende, né, da nossa capacidade de medir. Mas se a gente tiver um metro, né, que tem uma precisão infinita, a gente vai ter infinitas possibilidades dentro desse intervalo, tá bom? Então, isso que define uma variável aleatória contínua. Então, da mesma maneira, né, que a gente viu lá nas variáveis aleatórias discretas, né, na verdade a gente vai seguir uma lógica muito semelhante com o que a gente viu lá. Né? Lembra que a gente viu a função de distribuição de probabilidade? Nesse caso, vai ser a função de densidade de probabilidade. Tá? Então, tem uma mudança justamente porque a gente está trabalhando com variáveis contínuas e não discretas. Né? Lá a gente conseguia determinar a probabilidade para cada valor, né, que a gente tinha. Então, eu quero saber a probabilidade de sair uma pessoa, né, dentro de um grupo, sei lá, de 30 pessoas. Tá? Eu quero saber a probabilidade de sair o valor 3 no jogo de dados. Tá? Então eu conseguia calcular o valor exato daquele valor. Tá? No caso das variáveis aleatórias contínuas, a gente vai ver que não é bem o caso. Tá? Função acumulada, né, de probabilidade, que é aquela que a gente vai somando as probabilidades, né, tanto do valor mais baixo para o mais alto, quanto o contrário também. E o valor esperado e a variância. Tá? Então a gente vai seguir uma lógica muito semelhante. Então, vamos só exemplificar aqui utilizando as variáveis aleatórias discretas. Né? Lembra que se eu tenho, por exemplo, uma variável discreta, né, que tem 10 números, né, de 1 a 10, então essa vai ser a minha distribuição de probabilidade. Né? Ou seja, vai ser 1 sobre 10. Né? Então a probabilidade de sair 1 vai ser 0,10, a probabilidade de sair 2 também 0,10, e para qualquer valor, né, de 1 a 10 vai ser sempre essa mesma probabilidade. Só que o que acontece se eu aumentar o número de valores possíveis? Né? Eu dupliquei aqui, então coloquei valor de 1 a 20. Então essa minha probabilidade ela caiu, agora já não é mais 0,10, é 0,05. Tá? Ou seja, eu dobrei, né, a quantidade de números, então eu reduzi pela metade a minha probabilidade de sair um determinado número. Tá? Se eu continuar fazendo isso, agora eu aumentei para 30, novamente, agora ele caiu, né, 3 vezes, né, o valor inicial que a gente tinha visto. 50, ó, agora a probabilidade já está em 0,020. 100, 0,010, tá? Ou seja, 1% de chance. Né? 300, está diminuindo mais ainda. Né? O que acontece? 1000 vezes, né? 1000 possibilidades, está caindo mais ainda. Né? O que está acontecendo? Conforme a gente vai aumentando essas possibilidades, a nossa probabilidade ela vai diminuindo. Né? E lembra que quando você tem uma variável contínua, quantas possibilidades eu tenho aqui entre um determinado intervalo? Eu tenho infinitas possibilidades. Tá? Se eu tenho infinitas possibilidades, significa que o meu valor, né, de probabilidade para cair um determinado valor vai tender a zero, tá? Porque eu tenho infinitas possibilidades. Seria um determinado valor sobre infinito, tá? Ou seja, a gente tenderia a zero. Tá? Então aqui o que a gente está observando é esse padrão, né? Conforme a gente sai do modelo discreto e vai para o modelo contínuo. Né? Então a gente vai ter esse atributo, né, do modelo contínuo, onde então eu não vou conseguir associar um valor para
a probabilidade para um valor específico, tá? Porque para esse valor específico, ele vai tender a zero. Tudo bem? Então, se eu não consigo atribuir a probabilidade para um valor específico, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a probabilidade para um intervalo, tá? Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho um modelo uniforme, né, conforme a gente viu, né, o modelo uniforme discreto, só que nesse caso é o modelo uniforme contínuo, tá? E assim como lá no modelo uniforme discreto, a gente tem a nossa função, né, de probabilidade, onde lá era 1 sobre k, né? E aqui a gente está usando 1 dividido pelo valor máximo, né, que seria esse valor aqui, menos o valor mínimo, que é o valor de A. Tá bom? Que é a fórmula que o R utiliza, né, lá na sua função de unif, tá? Que a gente observou anteriormente. Então, eu tenho aqui, ó, os valores A e B, tá? Eu tenho esse intervalo aqui, então. Se eu quero saber qual que é a probabilidade, né, do meu número cair entre A e B, eu vou calcular essa função aqui, né, que vai ser 1 dividido por B menos A, tá? Bom, e se eu quero ter uma fórmula mais geral, né, que seria então essa função de densidade de probabilidade, essa minha função vai ser, se eu quero o intervalo entre A e B, vai ser 1 dividido por B menos A, e se caso, né, ele estiver fora desse intervalo, ou seja, se ele for menor do que A ou maior do que B, ele vai ser igual a zero, tá? Então, colocando aqui os números, né, dessa nossa função, aqui seria 1 dividido por B menos A, né? O B vai ser igual a 10 e o A vai ser igual a 1, que vai ser então 1 sobre 9, tá? Então a probabilidade desse número ser entre 1 e 10 vai ser 1 sobre 9, tá bom? E aí eu consigo também associar os valores de probabilidade relacionado a um determinado intervalo, né? Eu quero a probabilidade do meu x cair entre 1 e 5, por exemplo, tá? Que eu preciso fazer? Na verdade, eu preciso calcular essa área que está debaixo dessa curva maior de 1 até 10. Lembra que, como é um modelo probabilístico, essa área total aqui, ela vai ser igual a 1, né, que seria o 100%, tá? Porque a gente até consegue perceber, né? Porque como ele é um retângulo, né, então se a gente multiplicar esse valor aqui vezes esse intervalo, né, de 1 a 10, que seria 9, né, então se eu multiplicar 9 vezes 1 sobre 9 vai dar 1, né, que é a área total que está debaixo dessa reta, tá bom? Então, se eu quero saber qual que é a probabilidade do x estar entre 1 e 5, na verdade eu poderia fazer essa multiplicação de 1 sobre 9 vezes 5 menos 1 vai dar 4, né? Então vai dar 4 nono, né? Que vai ser essa probabilidade dele cair dentro desse intervalo. Ou então, né, eu poderia calcular essa probabilidade utilizando essa função lá no R, que eu quero saber a probabilidade, né, desse valor ser menor do que 5, nesse caso, né? Porque ele vai daqui para baixo, sendo que o valor mínimo é 1 e o valor máximo é 10, tá? Ele vai calcular essa probabilidade então para a gente. Então, lembrando que esse P unif, né, é diferente do D unif, né? Que seria a densidade de probabilidade. Nesse caso, o que ele está calculando aqui? Ele está calculando a somatória, né, o acumulado de 1 até 5, né, essas probabilidades, tá? Bom, que é o que a gente está observando aqui nesse gráfico, né? Aqui a gente está observando a função de densidade de probabilidade, né, que é aquele valor que não se altera, né, dentro desse intervalo de 1 a 10. E aqui a gente tem a função de probabilidade acumulada, né, onde ele vai somando aqui, né, as probabilidades desde o 1 até o valor máximo, que é 10, até chegar no 1 aqui em cima, tá? Então, se eu quero saber qual que é a probabilidade desse valor ser menor do que 5, ele vai calcular essa probabilidade, que vai ser um ponto aproximadamente aqui, tá?
que vai ser próximo aqui do... Próximo não, vai ser no 50% aqui, 0,5, tá? Então, essa função é para a gente calcular essa probabilidade acumulada. Bom, e o modelo, né, que é bastante utilizado, né, em estatística é o modelo normal, né? A gente já falou sobre esse modelo. Esse modelo é um modelo que ele é bem característico, né, onde a gente observa que ele é simétrico, né? Então, se a gente olhar para um lado da distribuição, ele espelha, né, o outro lado, né, da distribuição. Então, você tem as maiores frequências de ocorrência próximo da média, né, que é o valor central aqui, tá? E conforme você vai indo para as pontas, né, a probabilidade de acontecer, né, os eventos nas pontas, né, desse gráfico vai diminuindo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, vamos supor que a gente pegou vários indivíduos de aves, né, e mediu o comprimento da asa, né, desse indivíduo. Então a gente está observando aqui que o valor médio, né, dos indivíduos, né, do comprimento da asa é aproximadamente 15 centímetros, mas eu tenho indivíduos, né, que têm asas com menos de 10 centímetros e outros que têm asa com mais de 20 centímetros, mas são casos raros, né, são casos mais difíceis de serem observados, tá? Bom, esse modelo normal, ele tem essa função de densidade de probabilidade que é dada por essa equação aqui, por essa função, tá? Onde o que a gente observa? A gente observa, assim como a gente viu lá no início, né, os parâmetros, né, que compõem essas funções de densidade de probabilidade ou de distribuição de probabilidade, a gente precisa dos parâmetros para determinar como que é essa distribuição, tá? Que nesse caso, quais são os parâmetros, né, que a gente observa? Para a gente determinar uma normal, a gente precisa de dois parâmetros, que é a média, né, que é esse valor que está sendo representado pelo mi, né, grego, e a gente precisa também da variância, né, ou desvio padrão, né, que está sendo representado pelo sigma aqui, tá? Então, ou seja, a gente precisa desses dois valores para a gente conseguir determinar essa distribuição de densidade de probabilidade, tá? Então aqui, por exemplo, né, aqui a gente está apresentando, né, três curvas normais, né, que têm parâmetros diferentes, né? Nesse caso, se a gente observar aqui, a gente está utilizando essa função d-norm, né? O d, né, novamente, é de densidade, né, de probabilidade, e o norm é de uma distribuição normal, tá? Eu tenho os valores de x, né, que nesse caso aqui eu fiz uma sequência de 0 até 100, né, em intervalos de 0,02, né, então começa no 0, depois vai para o 0,02, depois 0,04, 0,06, até chegar no 100, tá? E para cada valor de x, então eu estou determinando qual que é o valor da densidade de probabilidade, tá? Se a gente observar aqui, ó, nessa fórmula, a média aqui que eu estou utilizando é 50, que é esse valor aqui, e a gente tem aqui os valores de desvio padrão, né? O SD é o desvio padrão. A única diferença entre essas curvas é que aqui, quando eu estou trabalhando, né, com o vermelho, a gente tem um desvio padrão menor, de 5. Na cor azul, eu tenho o desvio padrão de 8. E no verde, eu tenho um desvio padrão de 15. Tá? O que está acontecendo com a minha curva? Ela está achatando. Ela continua sendo uma normal, só que com uma variância mais alta, né, conforme eu vou aumentando o meu desvio padrão, tá bom? Mas com esses dois parâmetros eu consigo definir essas curvas, tá bom? Bom, aqui nesse outro exemplo, né, a gente também tem curvas normais, só que nesse caso, o que está diferenciando uma curva da outra, né, o vermelho do azul, na verdade são as médias, né? Então as variâncias são iguais, mas as médias são diferentes. Então, no caso do vermelho, né, a média é 40 e no caso do azul a média é 60. Por isso que está vendo esse deslocamento,
né, entre essas duas curvas normais, mas se a gente observar, né, em termos de achatamento, né, da distribuição, elas são similares, né, porque elas têm a mesma variabilidade, tá bom? Então, o que a gente consegue observar, né, que através desses dois parâmetros, né, da média e do desvio padrão, né, ou variância, a gente consegue definir uma curva normal, a gente consegue desenhar essa curva normal, essa densidade de probabilidade, tá? E aqui a gente tem as funções de probabilidade acumulada, né? Como mencionei, a gente pode ter tanto do valor mais alto para o valor mais baixo, até chegar no 1, né? Então, nesse caso, a gente está usando essa função pnorm, né? Que é essa probabilidade, né? Que está associada a determinados valores, né? Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade de eu ter um valor acima de 1. Né? Então, vai ser esse valor que está encostando aqui nessa reta, nessa curva aqui. Né? A probabilidade de ter valor acima de 0 vai ser o valor que está passando, né, intersectando essa curva nesse ponto aqui, tá bom? Se a gente inverter, né, a gente começa do menor para o maior. Aí a minha pergunta vai ser em relação aos números menores, né? Eu quero saber qual que é a probabilidade do valor ser menor do que 0, ou menor do que menos 1, menos 2 e assim por diante, tá? Se a gente observar, a gente está usando a mesma função, o pnorm. A única coisa que a gente está mudando é esse lower tail aqui, né? Então, quando a gente coloca lower tail igual a false, a gente está começando do maior para o menor. Quando a gente coloca lower.tail, né, igual a true, né, igual a t, a gente está começando do menor para o maior, tá? Então, ou seja, é uma linha de comando que a gente coloca no R para a gente determinar essas probabilidades, né, da gente ter valores menores, né, intervalos, né, que são menores do que determinado valor ou maior do que determinado valor, tá? E aí, se eu quero saber então qual que é a probabilidade, né, do valor de x está entre menos 1, nesse caso aqui, né, menos 1,96 e mais 1,96, né, que seria então, o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular essa área que está debaixo dessa curva aqui, da curva normal, tá? E só lembrando, né, para a gente calcular uma área debaixo de uma curva, a gente teria que usar a integral, né? Para que a gente não precise usar a integral, a gente vai usar as ferramentas, né, que o R nos proporciona, que nesse caso seria o pnorm, né? Então, ao invés de ter que calcular a integral, né, dessa variável, a gente vai simplesmente utilizar essa função, né, para calcular então esse valor, né, que vai dar 0,95, tá? E aqui então é um outro exercício onde a gente vai usar essa função de probabilidade acumulada, né, que seria o pnorm, para a gente calcular então esse valor que está entre menos 1,96 e 1,96. Aqui você já tem a resposta, né, que é 0,95. Mas a ideia é que vocês utilizem então as ferramentas do R para chegar nesse mesmo valor, tá bom? Então, aí a gente só uma dica, né? Vocês vão usar o pnorm para conseguir chegar nesse valor. Bom, aqui, por exemplo, né? Se a gente quer saber qual que é a probabilidade do x estar entre 0 e 1, tá? Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a probabilidade do x ser menor do que 0, que seria essa probabilidade, e a probabilidade do x ser menor do que 1. Se eu fizer um menos o outro, né, eu tenho esse valor central aqui, né, que vai dar 0,34. Tá bom? Então, é uma forma aqui da gente calcular essas probabilidades associadas a um determinado intervalo. Bom, e só lembrando, né, que quando a gente está utilizando a estatística, né, e calculando aquele valor de P, né, que aparecem lá nos artigos, que é a probabilidade, então a gente está fazendo justamente isso, né? A gente quer saber qual que é a probabilidade, né, do P ser menor do que 0,05,
Então a gente está calculando esse intervalo, né, a partir dos valores que a gente obteve daquela estatística específica, tá? Isso que a gente vai ver mais para frente. Bom, aqui a gente tem um exercício, né, também para ser feito. Então, através de estudos, sabe-se que o comprimento corporal de uma espécie de mamífero segue uma distribuição normal. Então, isso já é um dado do exercício, onde essa distribuição normal ele tem média de 15 centímetros e uma variância de 1,2 centímetros ao quadrado. Lembra que a variância, né, a unidade dela é ao quadrado, porque a gente eleva as diferenças ao quadrado. Coletamos um indivíduo. Qual a probabilidade dele ter comprimento menor do que 12 centímetros? Tá? Então esse é o exercício para vocês resolverem também. Bom, aqui só sintetizando um pouco o que a gente viu, né? Então aqui a gente tem os modelos uniforme, o modelo normal. Aqui a gente tem as funções de densidade de probabilidade, tá? Os valores esperados, né, para esses modelos e a variância, tá? Então, assim como a gente fez lá nos modelos discretos, né, a gente também, né, faz uma estimativa desses parâmetros, né, do valor esperado e da variância, tá? Aqui só alguns exemplos, né, de aplicações, né? Então, se a gente tem um modelo uniforme, né, eventos que têm a mesma probabilidade de acontecer dentro de um determinado intervalo. Então, por exemplo, distribuições igualitárias de recursos, né, que a gente pode ter em um determinado ambiente. Bom, e no caso do modelo normal, né, que é aquele modelo em formato de sino, que ele é simétrico, né? Então, um exemplo seria o comprimento de asas de uma espécie de aves, né? Então, se a gente pegar vários indivíduos, né, de uma determinada espécie e medir o comprimento das asas, a gente tem uma grande chance, né, de que esse comprimento vai seguir uma distribuição normal, tá bom? Bom, pessoal, mas era isso, né, que eu queria mostrar para vocês. E aí nas aulas síncronas a gente vai ter a possibilidade, né, de tirar dúvidas e da gente aprofundar um pouquinho mais sobre a aplicação desses modelos, né? Então, tanto o modelo discreto quanto o modelo contínuo, tá ok? Bom, a gente vai continuando então nas próximas aulas. Abraço, até mais.